Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais uma quarta do conhecimento e hoje estou trazendo uma aulinha diferente, uma aulinha prática mesmo, de identificação de defeito em um aparelho um pouquinho diferente. Eu tenho aqui um ar de janela, eu já desmontei ele, está até bem sujo aqui, é de um cliente, onde esse aparelho estava apresentando o erro 21 lá no cliente, tá? É um aparelho inverter, trabalha com fluido refrigerante R32, é um equipamento que trabalha com a tensão de 127 volts, mais ou menos 9 ampere de corrente, tá? E esse equipamento aqui chegou pra gente apresentando esse defeito. Já recebi alguns equipamentos desses, só que eu nunca fiz nenhum vídeo assim fazendo o reparo dele, na verdade mostrando o diagnóstico, e eu resolvi fazer para vocês entenderem como que eu faço o procedimento de diagnóstico. Tá aqui a placa, essa daqui é a plaquinha que eu já identifiquei o problema, vou mostrar para vocês como que eu fiz o teste, como é que eu fiz para identificar esse problema. É muito importante que você aprenda a identificar. E é uma aula bem interessante para você que quer aprender mais sobre diagnóstico de equipamento. E você vai aprender identificando defeitos de verdade, defeitos reais, ok? Então, se você já curte o meu conteúdo, já gosta do que eu venho trazendo aqui no canal no YouTube, canal Mundo Inverter, já dá o like aí, tá bom? Você que é novo por aqui, não se esquece de se inscrever. Toda quarta-feira, às 19 horas, eu estou sempre aqui para trazer mais uma aula sensacional para você que quer aprender mais sobre diagnóstico e reparo de placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. E é só aqui nesse canal Mundo Inverter, que você vai aprender com conteúdo de qualidade, beleza? Então já deixa o like, já se inscreve. E observa aí também, aqui na descrição, eu vou deixar os links dos meus treinamentos, tanto presenciais quanto online, se você tiver interesse de se aperfeiçoar e ser um profissional cada vez mais capacitado e preparado para trabalhar com equipamentos inverter, beleza? Então, não deixe de conferir. Show de bola? Sem mais delongas, bora lá! Vamos lá, a partir de agora, vamos fazer o diagnóstico desse aparelho. Para isso, vamos começar ligando ele. E vamos dar aqui, ó, o comando para ele funcionar. Vamos botar no modo refrigeração, 16 graus, velocidade 3 do ventilador, que é a velocidade alta. E vamos aguardar o funcionamento dele. Iniciou. Eu já liguei ele anteriormente e eu já constatei que ele vai demorar muito tempo para apresentar o código de erro aqui no display. Então até uma dica que eu passo para você que está me assistindo é o seguinte: toda vez que você for fazer um diagnóstico de algum equipamento desse tipo aqui, vai pegar uma placa dessa para você identificar o problema. O primeiro passo é você observar o erro na placa que faz o acionamento do compressor, que é como a gente conhece no split, a placa do condensador. No caso aqui, é a placa inversora, que faz o acionamento do compressor e do ventilador, tá? Porque aqui a gente tem a placa interface, né? Que faz que recebe as informações e passa isso para a placa inversora. Então a gente vai ficar aqui um bom tempo para conseguir ver o código de erro que apresenta nesse tipo de aparelho. Então para isso, vamos desligar o aparelho e vamos desmontar ele para a gente conseguir ver lá na placa da condensadora se o LED está indicando algum erro. Então a partir de agora, vamos iniciar o processo de desmontagem. Eu já retirei alguns parafusos para facilitar e vou agora desmontar todo o equipamento e vocês vão ver aí cada etapa desse processo. Vamos lá? Então, como você pode ver aqui,
A placa que faz o acionamento do compressor está aqui. Não só o do compressor, faz o acionamento também do ventilador, faz a aferição dos sensores aqui referentes à unidade externa, vamos dizer assim, né? A parte externa. Temos aqui sensor de descarga, tá? Temos aqui sensor do final do condensador. E tem também o sensor ambiente externo, que ele está em algum lugar aí. Depois eu vou mostrar aí para vocês. Mas qual é o nosso objetivo agora? É verificar o código de erro nessa placa através do LED vermelho. Essa placa tem um LED vermelho que serve para indicar os códigos de erro. Então eu vou ligar esse equipamento aqui com ele aberto para que eu possa ver esse código de erro. Estou ligando aqui o equipamento. Não posso esquecer de ligar aqui a placa interface, senão ela não vai funcionar. E aqui eu dei o comando de ligar no modo refrigeração. Vai fazer o acionamento do compressor, vai iniciar o processo de comunicação, por isso que a luz fica oscilando. Ligou aqui o ventilador e aí, olha só, já apresentou o código de erro. Primeiro vai piscar as dezenas e depois vai piscar a unidade, indicando o erro 21. Se a gente observar, ó, duas dezenas, 20 mais uma unidade, erro 21. Se a gente olhar no manual, o que o erro 21 quer dizer? Deixa eu já desligar aqui o equipamento. No manual, o que o erro 21 quer dizer? Quer dizer sobrecorrente no IPM. É um erro muito comum que dá nas placas da LG. O erro está relacionado aqui com o circuito do IPM, que é o circuito que faz o acionamento do compressor. E aí vamos agora desligar esse equipamento para a gente conseguir fazer os testes no IPM. É importante a gente saber que ela continua com carga, então a gente tem que tomar muito cuidado. E para isso vamos usar um multímetro para fazer esses testes, ok? Muito cuidado, vou mostrar aqui para você que fica carga na placa, fica carga na placa. E na hora que você vai fazer o teste, se você não souber disso, você pode queimar o seu aparelho de medida. Observa aí que existe 17 volts ainda aí na placa. A gente precisa eliminar essa tensão, tá? E para isso a gente tem dois pontos aqui bem interessantes para a gente saber onde a gente pode visualizar aqui essas tensões, tá? A gente tem aqui o ponto onde o IPM é alimentado com 310 volts e aqui é o ponto positivo e aqui é o ponto negativo. Então, esses três terminais aqui, eles estão ligados ao ponto negativo. E esse terminal único aqui está ligado ao ponto positivo de 310. Então, 310 positivo e o negativo está aqui. E aqui nós temos as três saídas do IPM para o compressor. E a gente vai analisar isso aí agora. Então vamos lá. Vamos primeiramente usar um resistor para descarregar essa carga. Tá? Primeiramente você vai raspar aqui, né, com cuidado para tirar o silicone e o verniz. E você vai usar aqui um resistor para consumir essa tensão. Resistor consumiu essa tensão, eu vou vir aqui com o multímetro e vou botar ele na escala de continuidade e vou ver se existe algum curto-circuito entre a entrada e a saída. A entrada é positivo e negativo e as saídas aqui eu vou verificar. Ó, não tem. Então entre o negativo, aqui como é que eu estou fazendo? Entre o negativo e as saídas, não tem curto. Vamos inverter a ponteira, às vezes conduz só para um lado, o curto. Opa, olha aí. Tem curto. Tem curto aqui. Vamos ver aqui agora do lado positivo. Ó, curto, curto e curto.
Claro que como o compressor está conectado aqui, uma das saídas entrou em curto. E aí como o compressor está no circuito, a gente vê todas as saídas em curto. Então a gente já pode constatar que existe um curto-circuito aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou retirar agora essa placa daqui para a gente conferir qual é esse componente que eu vou precisar colocar aqui nessa placa. E aí para poder mostrar para vocês que é muito comum esse defeito e que é possível reparar. Vamos lá. Já com a placa aqui agora na bancada, a gente vai poder conferir algumas características, né? Primeiro a gente pode perceber que a placa não tem muita diferença do split convencional, do split inverter, né? O único detalhe que a gente tem um IPM aqui para o ventilador. O ventilador é um motor BLDC simples, assim como é o compressor inverter, que tem o IPM aqui para o acionamento do compressor inverter. Essa placa ela não tem problema nenhum na fonte, tanto é que ela aciona, ela funciona. Ela não tem problema também nenhum no ventilador, também que é um defeito muito comum, o ventilador dessa máquina dá problema, tá? E aí dá erro de ventilador. Ele geralmente é um erro que dá muito rápido. E aqui tudo indica que o defeito está no IPM. Esse IPM, como eu sei que ele está com problema, eu também preciso tirar ele daí. E tem muito tempo que eu não desmonto uma máquina dessa, eu não lembro do código desse IPM para poder comprar outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse IPM. Então a dica é quando você tem um componente que você sabe que realmente ele está em curto, você vai cortar ele. Só que eu vou conferir aqui fora se realmente ele está em curto. Vou fazer todos os testes novamente para vocês poderem ver se realmente a gente tem um curto nesse IPM. Vamos lá, multímetro aqui do lado, já está na escala de continuidade. Vamos vir aqui na entrada do IPM, tá? A gente tem a entrada aqui do IPM. Deixa eu tirar aqui a pasta térmica para conseguir ver melhor. E aí a gente vai conferir aqui, entrada do IPM, vamos só conferir aqui, ó. Realmente esse terminal aqui. Ó. Apresentando o curto entre a entrada, então eu tenho aqui a entrada, DC e eu tenho aqui as três saídas, tá? Então ele está apresentando aí um curto-circuito, ok? Então aqui eu tenho a entrada, DC, positivo, está em curto com a saída, e aqui eu tenho a entrada da tensão negativa. Então mais uma vez aqui conferindo, ó. Curto, entrada com saída. Então eu já sei que ele está em curto, não vou perder tempo dessoldando ele. Eu vou vir aqui e vou cortar os terminais. Depois fica muito mais fácil. Depois fica muito mais fácil de você tirar só os pinos que sobram, tá? Aqui você tirando os da frente, você soltar os da frente, os de trás fica muito mais fácil de você quebrar eles depois, tá? Aqui, ó, é só quebrar ele aqui.
Pronto. Tirei aqui o IPM. E aí eu já consigo ver o código do próximo IPM que eu vou ter que colocar aqui. Tá? E o problema dessa placa é apenas esse IPM aqui que está com problema, que a gente vai trocar, vamos substituir. E depois que chegar a gente vai colocar outro, para poder essa placa voltar aí à vida. Então é dessa forma, é dessa maneira que a gente faz aí um diagnóstico em um equipamento, que por mais que seja um equipamento diferente, um equipamento inverter, porém ele continua tendo as mesmas características. Como eu vou mostrar aqui na placa, nós temos ponte de diodos para retificação da tensão, o IPM para o compressor, temos a fonte baixa, que gera as tensões baixas aqui para o compressor, para o circuito lógico funcionar. Temos aqui 2 fusíveis na placa, tá? Interessante também mostrar. Temos o reator que vai conectado aqui e aqui. Ok. Temos aqui também um fusível de 3,15 A dedicado apenas para o circuito do ventilador. E todo o circuito lógico está concentrado aqui no microcontrolador. Uma placa bem pequena, uma placa bem simples, mas bem tranquila de você identificar problemas e defeitos, ok? Que aula sensacional, espero que você também tenha gostado bastante desse conteúdo. Essa aula a gente não deu para prosseguir porque a gente não tinha o componente aqui, mas assim que o componente chegar a gente vai continuar aí essa aula trazendo o conteúdo de instalação desse componente e também do teste na placa e no equipamento. E aí você vai acompanhar tudo na íntegra, que provavelmente vai ficar para a próxima quarta do conhecimento, tá bom? Então, desde já, muito obrigado por você ter me assistido aqui. Não se esquece de dar aquele like. Se você quer aprender mais sobre inverter, conheça os nossos cursos que nós temos aqui e seja um profissional cada vez mais completo. Nós temos treinamentos tanto presenciais quanto treinamentos online, ok? Forte abraço a todos e até a próxima quarta do conhecimento. Tchau, tchau!